tem coisas que não adianta ninguém ficar falando para você. Você tem que viver para aprender. Tem coisas que a gente aprende na escola, né? Tipo assim, minha mãe falava, vai para a escola aprender o beabá. Tem coisa que a gente aprende na escola, mas tem coisa que não é na escola. É, sabe, você viver mesmo. Todas as vezes que eu coloquei a minha confiança em alguém para realizar algo, me dei mal. Me dei mal. Por quê? Porque as pessoas são limitadas, né? Nós somos limitados, gente, pelo amor de Deus. Às vezes a gente fica aí confiando na pessoa e de repente a pessoa pega um outro rumo, sabe? A pessoa vai fazer outra coisa, vai cuidar da vida dela e a gente fica, como diz o outro por aí, como diz aquele ditado, né? A ver navios, sabe? Já passou por isso? Já ficou vendo navio? Tipo assim, alguém largou você, foi embora no momento que você mais precisava? Alguém deixou de fazer algo que você estava contando com a pessoa que ela ia fazer? Estou contando aqui a minha história. Eu era uma pessoa que eu sempre estava colocando a confiança nos outros. Eu não tinha isso de colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, nas minhas decisões. Antes, imagina, nem pensava em Deus. Já confiava, eu olhava sempre para aquilo que as pessoas estavam fazendo, ou aquilo que as pessoas adquiriam, ou aquilo que elas já tinham, aquilo que elas conquistavam, e eu queria ser como as pessoas. E muitas vezes, tinha sim uma invejazinha aí, né? Invejinha, não sei. Eu senti inveja. Eu tô aqui, é um mosquito aqui. Eu queria aquilo que as pessoas tinham. Olhava, achava bonito, eu achava, eu quero também. Olha, gente, que coisa. E as pessoas, por um tempo, elas conseguiam me ajudar, né? Elas conseguiam me ajudar, estava tudo certo. Mas elas também eram limitadas, elas são limitadas. O meu marido, quando eu confiava, tipo assim, no casamento, meu marido tem que me fazer feliz. Meu marido, então, tinha hora que meu marido não fazia eu feliz, não. E aí eu ficava mal. E eu não conseguia entender isso. Aí eu tive filhos, e eu achava o seguinte, que meus filhos, ser mãe, que coisa maravilhosa, eu ia ser sempre feliz, até os meus filhos conhecerem alguém, casar e constituir a família, e foram viver a vida deles. E aí, depois que os filhos casam, se você tá aqui, a sua confiança de felicidade, eu sou feliz, meus filhos é que me faz feliz. E seus filhos casar? Mas não, olha, se eu perder tal pessoa, eu morro. Nossa confiança deve estar em Deus. Confia no Senhor. Não acha que você, não entenda que você só vai conseguir se você estiver com alguém, sabe? Só se alguém for com você, só se alguém fazer com você. Não, confia em Deus. Primeira coisa que eu aprendi, eu estou aqui compartilhando isso com você, é que eu tinha que parar de confiar em primeiro lugar nas pessoas. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte, está falando para você não confiar, não é isso. É que antes de você confiar no seu marido, nos seus filhos, no seu dinheiro, no que quer que seja, confia em Deus. Coloca a tua confiança em Deus. Deus vai usar o teu marido para te abençoar. Deus vai usar os teus filhos para te abençoar. Deus vai usar o teu patrão para você conquistar o que você... Sim, Deus vai fazer isso. E é isso, gente, é Deus, sabe? Deus é quem dá força a quem não tem nenhum vigor. É Deus, não somos nós, não somos o homem é limitado. A gente precisa confiar em alguém, né? Precisamos confiar em pessoas. Mas a gente não pode confiar cegamente. Não tire a tua confiança em Deus para colocar diretamente uma pessoa. Porque você sabe que Deus fala sobre isso. Está escrito assim, 17:5. O Senhor Deus diz: eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. Se você chegou aqui, você é aquela pessoa que está colocando a tua confiança nos homens, para hoje. Stop.
pode parar. Pode parar. A nossa confiança deve ser, em primeiro lugar, em Deus. É em Deus, é em Deus. E Deus vai nos direcionar. Porque o que acontece quando a gente confia cegamente nas outras pessoas, a gente se dá mal. E aí vem essa palavra, né? A gente é amaldiçoado. Então, troca isso. A gente se dá mal, tá? Se você confia... o que você está dizendo, Euridice? Eu não devo confiar no meu pai? Sim, confia. Mas cegamente você confia em Deus. Deus é aquele que vai te ajudar. Você pode ter toda a certeza. Agora, teu pai... Aí não confia nisso, não. Então, você está dizendo que eu não posso confiar no meu marido? Confia na minha esposa? Claro que sim. Claro que sim. Mas cegamente não. Porque a qualquer momento, a tua esposa, o teu esposo, enfim, os filhos, eles vão decepcionar você. E por quê? Porque os nossos filhos não têm condições de fazer tudo o que nós precisamos. Por isso, o Senhor diz, coloca primeiro a tua confiança em mim. Se você entender isso, escuta isso aqui. As coisas vão dar certo, porque olha só o que está escrito no texto. Primeiro fala assim que a pessoa que confia na outra, olha só, é como uma planta do deserto que cresce na terra seca, no chão salgado, onde não cresce mais nada, nada de bom acontece com ele. Por quê? Porque há uma limitação. A qualquer hora o cardo vai entornar, né? O leite vai derramar. Você entende isso? Aí ele fala assim, por quê? Por que então que a gente deve confiar em primeiro lugar em Deus? Verso 7 diz assim, mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele, a pessoa que confia em Deus, ele é como a árvore plantada perto da água, que espalha suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ele não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ele não se preocupa. Continua dando frutos. Você entende? Por isso, a gente precisa aprender o seguinte. Antes de eu confiar em alguém, eu confio em Deus. Porque Deus, esse tem todo o poder para me abençoar. Ok? Deixa seu comentário aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.